André, muito boa tarde, obrigado pela tua disponibilidade. Queria começar por te apresentar, portanto, queria que falasses um bocadinho sobre ti, o teu percurso até o momento, em onde é que já estiveste, para as pessoas também que não te conhecem, que te conheçam e que se identifiquem contigo de alguma forma. Boa tarde, Gonçalo, e obrigado pelo convite e pelo interesse em entrevistar-me, em falar comigo. Bem, o meu percurso no futebol começa desde muito cedo, desde que o meu pai me meteu uma bola de futebol nos pés, e a partir daí surgiu a paixão. E fui jogador a um nível muito baixo, nível distrital, no Operário, até aos séniores, no Operário de Lisboa. E aí comecei a treinar, jogava até o meu último ano de sénior. E no meu último ano de sénior, já percebendo eu que não tinha jeito para ser jogador profissional, comecei a minha carreira de treinador, a treinar os infantis na altura já estava na faculdade, a treinar o sub-13, e a partir daí fui escalando, fui criando oportunidades. Ingresso no Sporting no ano a seguir, tinha que fazer estágio de licenciatura, e vou lá fazer o meu estágio no sub-13 do Sporting. No ano a seguir surge a oportunidade de continuar no Sporting a estagiar, e ao mesmo tempo surge outra oportunidade de eu iniciar-me como treinador principal no Atlético Clube de Portugal, no sub-16. E eu, entre estas duas oportunidades, escolhi sair do Sporting, porque no Sporting continuaria a estagiar e ali era uma oportunidade diferente como treinador principal. Escolhi ir para o Atlético. No ano a seguir ao Atlético tinha que fazer estágio de mestrado, e eu tinha metido na minha cabeça que queria iniciar no mundo do futebol sénior, e vou fazer o meu estágio de mestrado em Mafra, no Clube Esportivo de Mafra, e ao mesmo tempo surge a oportunidade de voltar ao Sporting. Então eu, se calhar um bocado para todos malucos da cabeça, consegui conciliar o facto de trabalhar já no Sporting, no sub-13 como treinador adjunto, com um estágio em Mafra, na altura no Campeonato de Portugal. Depois daí, a experiência em Mafra acabou nesse ano. Continuei no Sporting, sub-13, sub-15, um ano e meio, e surgiu a oportunidade para ir para a Finlândia, para o profissional, treinar como treinador, ou seja, no Sporting é sempre treinador adjunto, treinar como treinador principal uma equipa B de uma equipa da Primeira Liga da Finlândia. Estive lá um ano, menos de um ano, porque eu iniciei atrasado a época de lá e terminei-a. A época terminou lá, regressei para Portugal e surgiu a oportunidade aqui no Estoril. Como fui dizendo, o meu percurso no futebol também teve a parte académica, ou seja, antes, quando estava ainda jogador, decidi iniciar já a faculdade, já com o pensamento de ser treinador. Ou seja, eu cheguei ali 16, 17 anos, já sabendo que não ia ser jogador, e como sempre fui capitão de equipa, sempre tive uma vontade por liderar e um gosto por liderar, pensei que podia ser treinador e continuar a alimentar essa minha paixão do futebol. Queria perceber um bocadinho do ponto de vista pessoal. Estamos neste momento num período, como nós sabemos, que estamos todos a viver. Tens tempo para esta vertente mais pessoal? Tens alguns hobbies? Gostas de o fazer? Os teus hobbies hoje são diferentes dos hobbies quando nós estávamos nesta situação de pandemia? Queria perceber um bocadinho essa parte fora do futebol também. Essa é uma pergunta engraçada. Se calhar a minha experiência na Finlândia fez-me perceber que eu tenho que ligar um pouco mais a essa minha parte pessoal. Isto porquê? Porque eu desde sempre fui uma pessoa muito ligada ao trabalho, apesar disto para mim não ser um trabalho, porque eu adoro aquilo que faço, sempre fui muito
workaholic, sempre trabalho e querer melhorar o treino e o jogo e querer melhorar, ir para casa e ver vídeos e jogar e continuar a planear para melhorar. E eu na Finlândia, estando sozinho, só fazia isso e às vezes esquecia esse lado pessoal, esse lado social, e que não é bom. Não é bom porque entras numa espiral de não conheces mais nada e só vês futebol e não te libertas, às vezes, fazendo com que não estejas a ser tão competente ou tão sim, a palavra, tão competente como poderias. Mas os meus hobbies sempre, eu gosto muito de ir tomar café com os amigos, beber um copo com os amigos, mas não à noite, à tarde, conversar sobre futebol, sem ser sobre futebol. Gosto muito de ir passear, eu gosto muito de Lisboa e de passear por Lisboa, junto ao rio, gosto muito vivo numa zona em que tem muitos miradores, gosto muito de ir aos miradores. Em relação a hobbies, mais por casa, e essa pandemia trouxe isso. Eu já era eu gosto muito de ver séries. Antigamente, quando era mais miúdo, gostava muito de jogar PlayStation. Isso foi-se perdendo, mas curiosamente voltou agora nesta pandemia esse gosto por jogar. Muito bem. E queria perceber, tu sentes que houve algum momento-chave, alguma decisão que tenha feito com que estejas hoje aqui? Consegues agora, ao fazer aqui um bocadinho uma retrospectiva, perceber e identificar que momentos é que foram esses? Sim. Há 2, 3 momentos na minha vida, carreira, digamos assim, que proporcionaram a estar aqui hoje. Um deles foi definitivamente ter decidido ir fazer o estágio a Mafra. E especificamente eu fiz o estágio em Mafra, mas o estágio começa no 1º de dezembro, porque o treinador na altura era Pedro Silva e eu estava no Atlético no ano anterior e tinha que fazer estágio de mestrado. E conheci, através de um amigo meu, conheci o ministro Pedro Silva, que me proporcionou iniciar o estágio no 1º de dezembro. E a partir daí passamos para a Mafra logo uma semana a seguir. E essa oportunidade que eu criei contactos nessa oportunidade, não só contactos daqueles em que tu falas uma vez com a pessoa, mas não, aquela equipa técnica, realmente ainda hoje somos amigos e partilhamos muito o jogo e o treino. E isso, curiosamente, um dos elementos da equipa técnica proporcionou-me eu conhecer o Vasco e neste momento estar hoje aqui na posição em que estou. Muito bem, falaste aí dessa questão de gerar contactos e nós também é um foco muito grande que temos a ajudar e apoiar nesta criação de network. Queria perceber como é que tu olhas para esta criação de network, ou seja, o que é importante quando alguém se dirige a ti ou quando tu diriges a alguém, que marca é que se pode deixar? Acima de tudo, eu acho que a marca que tu podes deixar é o teu conhecimento, aquilo que tu verdadeiramente, quais são as tuas ideias e demonstrá-las sem teres qualquer tipo de receio do que é que a outra pessoa vai pensar ou ou se estás a errar, a demonstrar as tuas ideias. É importante sim estudares, teres o teu conhecimento, mas esse momento ser um momento impactante, criar impacto, ou seja, tu mostrares àquela pessoa verdadeiramente aquilo que achas, mas não só para quereres demonstrar qualquer coisa, mas para quereres demonstrar qualquer coisa à pessoa, mas demonstrares aquilo que tu és, ou aquilo que tu pensas. E isso, eu acho que isso vai-te levar a que as pessoas verdadeiramente que acreditam nas tuas ideias depois te proporcionam criar mais contactos ou que proporcionem oportunidades. Eu digo isto porque eu acredito na criação de contactos como estavas a dizer, mas acredito de forma genuína, não de forma em que eu estou-me
ok, posso-me estar a vender, mas as pessoas partilham dos mesmos valores do que eu, das mesmas ideias, e assim vão-me ligar e vão-me criar oportunidades com as quais eu me identifico e com as quais eu poderei gostar mais. Que tipos de características estamos a falar hoje em dia? Estás num contexto profissional e acredito que também queria saber a tua opinião. Lidar com um jogador profissional eventualmente poderá ser diferente do que lidar com um jogador não profissional. Sim. A minha pergunta era, sentes que existem estas diferenças? Quais são? E como é que tu achas que este processo pode ser otimizado, este processo de liderança? Ok. Em termos de existirem diferenças, existem à partida, porque o jogador profissional só faz isto e um jogador num contexto mais amador, digamos assim, ou menos profissional, tem outras atividades. Mas acho que principalmente é essa a diferença, é que no contexto profissional o jogador está predisposto para te ouvir e para trabalhar. Agora, em termos de liderança, aquilo que eu acho fundamental, porque depois muito facilmente perdes o jogador, é tu teres convicção e tu teres certeza absoluta daquilo que estás a demonstrar e a pedir ao jogador. E sem qualquer problema explicar os porquês. E para além disto, ou melhor, uma coisa que faz com que tenhas essa certeza é o conhecimento de jogo. Na minha opinião, o conhecimento de jogo, para mim e na minha forma de ver o jogo e o treino e a liderança, é fundamental, porque o jogador reconhece sempre a competência. Agora, a forma como tu mostras esse conhecimento do jogo é fundamental. E outra das chaves também é a forma como comunicas. Estas duas coisas fazem com que o jogador acredite mais em ti e te siga as tuas ideias. Dentro de uma equipa técnica existem várias áreas de intervenção. Eu queria perceber, já passaste pela posição de treinador principal, neste momento treinador adjunto, queria perceber onde é que tu te achas um ativo e como é que tu podes ajudar realmente uma equipa técnica naquilo que é a vossa definição de sucesso. Sim, naquilo que eu me acho verdadeiramente forte é na parte tática e estratégica do jogo. Fundamentalmente no conhecimento que eu tenho do jogo, de ter visto muito jogo, de ter preparado muito treino, de ter feito muito exercício e daquilo que eu posso dar, neste caso como treinador adjunto ao treinador, naquilo que é o conhecimento do jogo. Neste momento a parte estratégica fascina-me, ou seja, mas a parte estratégica nunca de nós nos adaptarmos totalmente ao adversário, mas o que é que nós, com a nossa ideia de jogo, vamos fazer contra aquele adversário, o que é que temos que ajustar, pequenos pormenores, e essa parte fascina-me, e neste momento é a parte em que eu trabalho mais, digamos assim, a parte tático-estratégica, digamos assim, e eu acho que posso acrescentar bastante a uma equipa técnica nesse ponto de vista. E o que é que aprendeste nesta liderança e nesta relação constante com outros treinadores, alguns mais velhos, outros de idades similares? O que é que aprendeste e o que é que tu achas que é realmente importante retirar destas relações? É a parte metodológica? É o conhecimento do treino? É se calhar esta parte mais comunicativa? Queria perceber o que é que achas fundamental em extrair e de ir bebendo de cada pessoa com quem te vais relacionando. Eu acho que tocaste aí, acho que nos pontos quase todos, acho que é fundamental aqueles dois pontos que eu falei, o conhecimento do jogo e a forma como comunicas as tuas ideias. A forma como lideras, na minha opinião, tem muito a ver com a empatia que crias sobre os jogadores. Não vale nada teres muito conhecimento do jogo e não saberes criar empatia, ou seja, criar empatia do ponto de vista em a forma como tu comunicas é efetiva para aquele jogador e tu consegues verdadeiramente passar esse conhecimento de jogo que tens, e também não vale de nada teres muita empatia se depois o processo ou o conhecimento do jogo não é assim tão bom. Eu
diria que estes 2 pontos de vista, estas 2 coisas, digamos assim, são fundamentais e que eu tento retirar ao máximo daquilo que vejo e com quem trabalhei. Trabalhei com grandes líderes e com treinadores principais que tinham muito conhecimento do jogo e diferentes conhecimentos do jogo, diferentes tipos de ideias, e isso enriqueceu-me muito. E mesmo de outros treinadores que vejo, por exemplo, séries, e por exemplo há muito falar a série do Guardiola, aí dá para perceber ambas as partes, a parte da comunicação, a efetividade que se tem, a forma como comunica numa vitória, no auge e numa derrota, e tento beber muito essas coisas nesse tipo de documentários, livros e etc. Em termos de percurso, foste passando por vários países, também já estiveste na Finlândia, como disseste bem. A minha pergunta vai um bocadinho no sentido de perceber que tipo de adaptação é que foste fazendo. Falaste aí também da parte social, da parte desta relação com o trabalho. Sentiste uma grande necessidade de adaptação? Esta é a primeira pergunta. E depois, que adaptação foi essa? Sim, sentes sempre muita necessidade em te adaptares. Porquê? Porque é um contexto completamente diferente. Aquilo que eu senti quando cheguei à Finlândia era impossível estar preparado para tal. Mesmo que me digas, André, tinhas estudado o contexto, tinhas perguntado a malta que já lá esteve, sim, tinha feito isso tudo, tinha procurado ver as equipas, os jogos, perguntado a pessoas como é que era. Mesmo assim, não diria choque, mas o impacto que é estar lá, viver, por exemplo, na Finlândia, aquelas temperaturas, aquela cultura, a forma de ver o jogo, o treino, a forma de treinar, é sempre diferente. E tu tens que criar muitas adaptações e digamos que eu acho que isto não é linear. Ou seja, se eu fosse para outro país qualquer, em vez da Finlândia, teria sido outras adaptações completamente diferentes. Aquilo que eu acho é que tens de estar muito bem preparado para a questão linguística, isso, e na Finlândia o inglês é chave, porque eles falam todos muito bem inglês, mas noutro país qualquer, em países em que têm línguas mais características e mais faláveis por todos, estar preparado para essa língua também. Na questão específica da Finlândia, a questão da temperatura é fundamental, porque ninguém está habituado para trabalhar com menos 12, menos 24, que eu apanhei muitas vezes. O facto de treinares em espaços fechados, e muitas das vezes as pessoas, e eu não sabia, e está até do ponto de vista da comunicação, aquilo ou faz eco ou os jogadores não te ouvem, e então a forma como tu projetas a voz altera, e no fundo o treino e o jogo acabam por ser muito diferentes, né? Por exemplo, cá em Portugal, o jogador português, se tu puderes não fazer qualquer tipo de coisa de trabalho físico ou sem bola no início do treino, eles, fantástico. A questão das pré-ativações, se for preciso, o jogador por iniciativa própria não vai fazer isso antes de iniciar um treino. Na Finlândia eles precisam desse tipo de coisas, precisam de fazer pré-ativações e exercícios de alongamentos, de pré-ativação, porque é cultural. Eles acham verdadeiramente que aquilo é importante, também por causa da temperatura e todas essas questões. Ou seja, acho que é muito específico do país. Eu tive que me adaptar a essas questões, e não só esta, por exemplo, tenho outras histórias que o jogador finlandês, por si só, e eu tive num contexto profissional, digamos assim, eles mesmo numa equipa B não consideram ser jogador profissional a sua primeira opção. Porquê? Porque na Finlândia há todo um mercado de trabalho em diversas posições disponível para eles, se eles estudarem, se eles se esforçarem na escola. E se calhar o futebol não é um mercado de trabalho assim
tão chamativo como os outros. E eles mesmo numa equipa B, eles não estão disponíveis para ti, do ponto de vista em que aquilo é um sonho para eles chegar ao futebol profissional. Alguns sim, claro, mas não todos. E aqui, se calhar em Portugal, quase todos estão e querem isto verdadeiramente. E esse tipo de esforço nota-se em treino. E tu tens que adaptar os exercícios, o treino, o planeamento. Tudo, no fundo. Muito bem. Porque este local, queria que me explicasse onde é que estamos e qual é que é a importância deste local para ti também. Bem, estamos no sítio onde neste momento eu treino diariamente, nós treinamos, e isso é importante para mim porque eu sou um homem do terreno, do treino, do jogo, e é sempre importante para mim o local onde eu estou diariamente. Depois, a segunda razão é porque eu aqui conheci pessoas fantásticas ao nível do treino, do jogo e da forma como trabalho com elas. A equipa técnica onde estou inserido e as pessoas do clube são pessoas que eu, mesmo que daqui a uns anos não esteja aqui, vou guardar para sempre. E aliando a isto, este local só me traz recordações positivas. Ou seja, os treinos aqui, a envolvência aqui, tudo para mim foi positivo neste local, e por isso ter escolhido aqui e por estar aqui e por ter essa experiência positiva neste local. Onde é que deveríamos estar se não fosse aqui no campo? Num campo também ou noutro contexto? Poderíamos estar ou noutro campo, noutro dos campos muito importantes para mim, que é o campo do Operário, porque foi lá que eu joguei a vida toda e comecei a minha carreira de treinador, e poderíamos estar num dos sítios da cidade de Lisboa que te referi, principalmente num dos miradores, que é sítios onde vou muitas das vezes para espairecer e para limpar a cabeça. Também é preciso. Sabendo da tua passagem pelo contexto académico, fizeste também questão de referir, eu queria perceber um bocadinho qual é a tua visão hoje, depois de já teres passado também, já tens alguma experiência, este ensino formal versus o ensino informal, aquilo que nós recebemos de forma empírica. Tu consegues dissociar uma da outra? Consegues identificar qual delas é que tem maior importância? Como é que tu olhas para esta relação? Eu acho os dois fundamentais. Acho que um não vive sem o outro. Eu não voltaria atrás na decisão de ter ido para a faculdade e de ter aprendido o que aprendi por lá, mas eu não seria nada sem as experiências que tive práticas de treino e de jogo. Acho que a experiência académica foi fundamental para mim pelos conhecimentos que adquiri, muito pelas pessoas e professores que tive, muito pelas pessoas que conheci na faculdade, ou seja, no caso também a criação de contactos, que na altura não era intencional, mas aconteceu. Pelos professores que tive, muitos muito importantes para mim. Um deles, o professor Ricardo Duarte, é fundamental, porque todo o meu processo académico foi feito com ele, e ele proporcionou-me algumas oportunidades de carreira também, por isso fundamental naquilo que é a minha experiência no futebol. E muitas das matérias eu uso neste momento em treino, por isso foram fundamentais tudo o que aprendi, mas as experiências práticas acabaram por moldar tudo aquilo que eu tinha aprendido, e perceber na prática o que é que resulta, o que é que não resulta, as ideias muitas das vezes fixas como nós vimos da faculdade, e começamos a perceber que isto resulta, isto não resulta, como é que eu vou encaixar isto aqui, isto resulta neste contexto, se calhar não resulta no outro, e as ideias vão-se moldando, e é fundamental. E para além das experiências práticas em si, a relação com o jogador,
E muitas das vezes os jogadores ensinam-te coisas, têm mais séniores, então às vezes têm mais experiências do que tu. A minha primeira experiência sénior foi no Mafra, e eu treinei jogadores que vinham de experiências de primeira liga, segunda liga, e já tinham anos, e eu aprendi muito com esses jogadores. Ou seja, é sempre uma relação mútua, e mesmo na formação, no Sporting, os jogadores que no treino eu pensava que haviam coisas que não eram possíveis e eles mostravam que eram possíveis, ou ao contrário, noutros contextos eu pensava que aquelas coisas resultavam sempre e faziam-me ver que não resultava. Mas lá está, essa relação também, a relação humana com o jogador, que tu não tens grande possibilidade de experienciar na faculdade, porque não te dá tudo, e não é suposto dar tudo. Às vezes as pessoas criticam a faculdade por ser demasiado teórica, mas não é suposto a faculdade dar tudo. Por isso é que vens para a prática, por isso é que tens estágios, mas acho que são as duas fundamentais, e eu tenho isso muito marcado na minha vida, na minha carreira, porque eu não voltaria atrás nas escolhas que fiz, teóricas e práticas, porque fui eu que, sem ter essa obrigação da parte da faculdade, quis estagiar para séniores no estágio de mestrado. Fui eu que sempre tentei escolher os contextos onde estava, quando tinha que fazer estágio, e fui aliando essa parte teórica à parte prática, e eu acho que isso foi fundamental, e é fundamental as duas partes. De acordo com essa tua vertente estratégica, com esse teu gosto pelo jogo, consideras-te um treinador mais ofensivo, um treinador mais defensivo? Consegues fazer esta escolha, ou sentes que é um bocadinho uma questão de adaptação? E como é que olhas para esta... O André é um treinador quê? Isso é uma pergunta excelente, porque isso não tenho qualquer dúvida nenhuma que eu sou um treinador ofensivo, e gosto muito mais da parte ofensiva do jogo do que da parte defensiva. Isto não quer dizer que eu não dê importância à parte defensiva, porque dou muito e gosto muito de a estudar e de a treinar, mas claramente ofensivo. Aliás, neste momento eu sou mais responsável pela organização ofensiva, naquilo que é as minhas funções como adjunto, e tenho muito mais paixão por essa parte do jogo, por a parte de como bater o adversário, como bater linhas adversárias, como posicionar a minha equipa. Eu sou um apaixonado pelo jogo posicional, e como posicionar a minha equipa para bater o adversário, bater linhas adversárias, ir eliminando os jogadores adversários para chegar e criar oportunidades de gol. E muito do que é o jogo ofensivo que defendo neste momento, muitas das coisas vêm da faculdade, e muitas das vezes as pessoas, nós dizemos e falamos muito sobre os princípios gerais do jogo, os princípios específicos do jogo, mas muitas das vezes está lá só escrito no papel, e nós não os compreendemos, ou melhor, compreendemos, mas não os utilizamos tanto no treino. E uma das coisas que nós utilizamos mais neste momento, por exemplo, é a questão do princípio fundamental do jogo, da criação de superioridade numérica. E nós procuramos isso no nosso jogo ofensivo, a criação da superioridade numérica na zona da bola. Isso para nós é fundamental. E o jogo que defende posicional parte muito daí, da criação de superioridade numérica, desde a construção até criar oportunidade de finalização. Por isso, claramente um treinador ofensivo, claramente um treinador que é um apaixonado pelo jogo posicional e pelos treinadores que constroem o jogo desde trás, pelas equipas que têm bola, não por ter bola, mas para criar e fazer mal ao adversário com a bola.
Por isso, essa resposta para mim é clara. E de acordo com essa tua resposta, tu sentes que é importante ter alguém na equipa técnica que, por outro lado, ou para consolidar aquilo que é a tua ideia, também te ajude na parte defensiva? Sim, claramente. Eu acho importante sempre um dos treinadores adjuntos estar mais ligado à organização ofensiva, o outro estar mais ligado à organização defensiva, e muitas das vezes aquilo que a minha experiência vai vendo, muitas das vezes os treinadores principais dividem em transição ofensiva, a organização defensiva, transição defensiva, organização ofensiva. Eu, por acaso, e nós já tivemos esta discussão muitas vezes na equipa técnica, eu gosto mais de um treinador que fica responsável por tudo que é ofensivo, ou seja, treinador de organização ofensiva e transição ofensiva, e o outro responsável por tudo que é defensivo. Acho que é mais interessante, acho que os pormenores acabam por encaixar mais, e lá está, mesmo que sejas um apaixonado pela organização defensiva e pela transição ofensiva, a transição defensiva também te vai estar inerente a alguns comportamentos da organização defensiva, e o contrário também se verifica. Por isso eu acho importante ter treinadores especializados. Eu acho que cada vez mais é importante a equipa técnica estar recheada de treinadores especializados em determinadas coisas, que não sejam só especializados naquilo, ou seja, que de hoje para amanhã, se eu tiver que trabalhar a organização defensiva, eu trabalho. E isso acontece às vezes, porque às vezes temos que partir do treino, não é só o treinador da organização defensiva que trabalha a organização defensiva, mas acho fundamental. E somente em ações coletivas ou também em ações individuais, também em ações mais desde o micro até ao macro? Como é que fazem essa... Boa. Porque essa pergunta é importante, porque eu dou muita importância à parte técnica do treino. Acho que é fundamental a parte técnica, a capacidade técnica do jogador para jogar. E quando falo técnica não é só ofensiva, é defensiva também, como estavas a dizer. E isso é trabalhável muitas das vezes em exercícios específicos, muitas das vezes fora daquilo que é o tempo de treino normal ou fundamental, digamos assim. Mas sim, acho que nesses pormenores também deve estar essa diferença, digamos assim. Por exemplo, o treinador da organização ofensiva muitas das vezes fazer trabalho específico com os avançados, ou com os extremos, interiores, do ponto de vista ofensivo, e o treinador da organização defensiva fazer esse tipo de trabalho do ponto de vista defensivo. E há essa diferença, claramente. E consideras-te um treinador aberto para a partilha? Ou seja, queria perceber um bocadinho qual é a tua relação com esta partilha, pelo sentido da palavra, ou seja, com esta relação com outras, com esta abertura. Foste sentindo isso ao longo da tua carreira? A primeira pergunta. E a segunda é, como é que te abres, digamos assim, como é que fazes esta partilha hoje em dia? No futebol, normalmente, ao longo da minha carreira, eu fui sempre tendo experiências diferentes, mas sempre me foram dizendo que no futebol não se partilha, ou não podemos dizer nada, que é para não chegar ao adversário, ou para os outros não estarem à nossa frente. Eu não concordo nada com isso. Acho que o fundamental depois é no treino, é no campo, é a pessoa que está a dirigir e a forma como dirige. Por isso, eu individualmente sou totalmente aberto a partilhar ideias, treinos, seja o que for, jogos, e adoro discutir. Sou apaixonado por discutir futebol. Ou seja, se qualquer coisa que me vieres perguntar do treino, do jogo, ou que quiseres mesmo discutir comigo, olha, eu tenho esta opinião, eu inerentemente vou sempre falar sobre a minha opinião e tentar dar-te o meu ponto de vista, porque é uma coisa que eu adoro discutir futebol. Ou seja, partilhar, para mim, sou totalmente
aberto a esse ponto de vista. E aquilo que eu fui experienciando em relação a isso ao longo da minha carreira foi diferentes abordagens. Muitos treinadores não gostam nada, há outros que é na boa, sem stress nenhum. E que influência é que achas então que uma plataforma como a Foot Magazine pode ter para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que não são nossos membros neste momento? Acho que tem uma influência enorme nesse ponto de vista da partilha de conhecimento, de treinos, de jogo, de conteúdos, e no outro ponto de vista da criação de oportunidade para poder ir visitar esses treinos, essas pessoas, e poder partilhar com elas essa experiência. E quem sabe que essa criação de contacto, de conhecer outras pessoas, pode levar a outro tipo de oportunidades. Nunca sabe, porque tu nunca sabes o que é que estás a fazer para criar uma oportunidade. Neste momento tu estás a dar um treino e alguém pode estar a ver e podes criar uma oportunidade, ou tu estás a falar às vezes num café com um amigo que trabalha num clube ou trabalha com outra pessoa, e podes estar a criar uma oportunidade para ti. Ou seja, tens que estar sempre predisposto a demonstrar o teu conhecimento para isso. E quem é que gostavas de ver entrevistado por nós da mesma forma e da mesma dinâmica que estamos aqui a falar? Eu acho que vocês já entrevistaram alguns colegas meus, amigos mesmo, e penso que querem entrevistar outros. Por exemplo, o Marco Pimenta, que está no Benfica neste momento, era um dos que gostava que entrevistassem, e creio que tem interesse nisso. E claro que neste momento as pessoas da minha equipa técnica, principalmente o Vasco Botelho da Costa, treinador principal, e o team manager, que é o André Sabino, que é outra perspectiva. Não é só treinador de futebol, mas, por exemplo, uma pessoa que vive muito perto daquilo que é o treino e o jogo, mas não é do treino e do jogo, e pertence à parte mais organizacional. Se calhar seria interessante para as pessoas perceberem também outra forma de pensar e de ver a estrutura, digamos assim, e desenvolver a estrutura, que agora está muito na moda, mas é verdade. É importante que os clubes comecem a trabalhar para ter cada vez mais essa estrutura montada. Em que termos tu consideras que é importante, ou tens alguma estratégia hoje em dia para te posicionares no mercado? Consideras importante teres um trabalho proativo nesse sentido, ou sentes que é uma coisa que vai acontecendo naturalmente? Qual é a tua relação com os empresários, com esta questão mais extra-futebol muitas vezes? Acho que é um meio termo, a minha posição, que é: eu sei que preciso de trabalhar para me posicionar, para me mostrar, digamos assim, mas eu não trabalho para isso. Ou seja, eu acho que o fundamental do meu trabalho é aquilo que eu faço no campo, no treino, no dia a dia. Se eu puder partilhar isso para que chegue a mais pessoas, acho que eu devo fazer, e acho que é assim que crio essas oportunidades. Partilhar não só por exemplo, usar as redes sociais para partilhar um momento de jogo ou um treino, mas partilhar com amigos, com colegas, com a opinião ou o exercício que fiz naquele dia, ou a minha opinião sobre determinado momento. Mas claro que é importante partilharmos com os outros, e posicionarmos no sentido: eu sou este treinador, estou aqui e faço isto, para as pessoas também conhecerem e perceberem que se eu estiver aqui, se eu não partilhar com ninguém, e se eu fizer muito bem o meu trabalho, como é que as pessoas me vão conhecer e vão saber que está aqui um bom treinador? Não sabem, e acho que é esse meio termo, ou seja, não trabalhar para isso, mas isso é uma coisa que precisa de ser feita, e uma ajuda, digamos assim.
E gostava de saber um bocadinho o teu dia a dia, ou seja, há muita malta que não tem a noção do que é que um treinador de futebol faz. Eu queria perceber, queria que tu, de certa forma, falasses aqui um bocadinho sobre a tua rotina diária, ou seja, daquilo que é o futebol, daquilo que é relacionado com o jogo em si. Sim. Bem, neste momento a rotina diária está um pouco diferente devido ao Covid, mas a rotina diária, normalmente chegamos ao clube por volta das 8, 8h30, o treino já está mais ou menos preparado para pensar, fechamos o treino, definimos tarefas e funções no treino, o que é que cada um vai fazer. Se tivermos vídeo nesse dia, muitas vezes nós temos vídeo da própria equipa e do adversário. Eu, como estou mais responsável pela parte de estratégia, estou mais ligado àquilo que é o vídeo do adversário. E se tivermos vídeo nesse dia, fechamos o vídeo, ou o vídeo já está fechado, ou fechamos os últimos pormenores e vamos passar o vídeo e apresentamos aos jogadores. Quando é vídeo do adversário, apresento aos jogadores. Não demora mais do que 10, 15 minutos. Vimos para baixo, neste caso lá é onde fazemos tudo. Vimos para aqui, treinamos, treino, voltamos para baixo, voltamos ao planear, a preparar o treino do dia a seguir, ou a ver o vídeo do treino, caso necessário, discutir estratégia para jogo, discutir determinados momentos do jogo. Nós temos os jogos dos adversários todos cortados, e muitas das vezes colocamos um momento específico e discutimos o que é que vamos fazer aqui e ali, o que é que nós vamos fazer em função deles fazerem isto, e estamos mais ou menos antigamente almoçávamos e ficávamos. Neste momento com o Covid a indicação é que almocemos e cada um vá para a sua casa, e se tivermos que discutir, discutimos por telefone, por videochamada, seja o que for, seja vamos trabalhar para casa à tarde. Eu em casa trabalho muito com o adversário e planeio o que tiver planeado o treino, ou seja, vejo muito o adversário, vejo muitos cortes, vejo quase todos os jogos do adversário, vejo praticamente todos, e todos divididos em momentos, e planeio em conjunto com os outros treinadores que eu treino, dou a minha opinião sobre a estratégia que possamos utilizar e tudo aquilo que é esquemas táticos também. E no jogo, onde é que gostas de estar? Porque sabemos que normalmente há uma perspectiva do banco, há uma perspectiva também de cá de cima. Queria perceber se vocês a utilizam, quais é que são as vantagens a teu ver, e como é que deve ser feita esta gestão pelo treinador principal de todas as tarefas das pessoas que fazem parte do jogo. Ok, nós neste momento temos 6 elementos da equipa técnica. O treinador principal, o Vasco, está no banco, e eu estou com ele no banco. Temos 2 elementos na bancada, um a filmar o jogo, outro a comunicar comigo. O treinador guarda-redes e o preparador físico estão no banco suplementar. Eu acho fundamental a pessoa que está na bancada. Eu estou mais responsável pelos esquemas táticos e por ajudar o Vasco em tudo o que é situações momentâneas do jogo. Faz sentido que esteja no banco e eu gosto de estar lá. É a função que verdadeiramente me deixa realizado, digamos assim. Todo aquele ajustamento que eu tenho que fazer, a comunicação que está a vir lá de cima, o que é que eu tenho que dizer ao Vasco, ajustamentos de esquemas táticos, às vezes ter que dar um feedback a um jogador momentâneo porque é uma coisa de segundos, eu não posso dizer ao Vasco que vem lá de cima um ajuste pequeníssimo. Toda essa adrenalina, digamos assim, positiva, é aquilo que me deixa realizado. Mas sim, acho fundamental a pessoa que está lá em cima, e nós temos o Bernardo Ferrão que tem um conhecimento de jogo também muito, muito elevado, e é fundamental essa pessoa, porque tem uma perspectiva que eu não tenho às vezes, e a maior parte das vezes, principalmente do lado contrário da bola, eu não vejo muitas das coisas que estão a passar, e ele vê tudo, e nós discutirmos. Nós às vezes
brincamos no dia a dia, porque às vezes estamos ali a discutir pormenores durante o jogo, e são autênticas aulas de futebol, digamos assim, para nós. Às vezes até brincamos com isso, mas acho fundamental. Porque às vezes se decide pormenores que podem decidir jogos e podem melhorar consideravelmente o rendimento da equipa em jogo, seja em que momento for. E ao intervalo, o que é que achas importante passar aos jogadores? Achas que isto depende também de alguma forma do resultado, daquilo que está a ser a prestação? Como é que vocês fazem esta seleção do que falar e de que forma influenciar? Bem, nós primeiro que tudo temos uma mini reuniãozinha, nós os três, eu, o Bernardo e o Vasco, e para lhe passarmos ao Vasco tudo aquilo que estamos a achar do jogo. Muitas das vezes é sempre o Vasco que decide, mas muitas das vezes temos que comunicar alguma coisa tática, estratégica, mas há momentos em que eles não precisam disso, eles precisam de alguma coisa que lhes dê confiança e só para eles fazerem aquilo que nós trabalhamos. E isso tem que ser muito gestão do Vasco, e o Vasco é que faz essa gestão e que decide. Aquilo que nós achamos fundamental e podemos ter preparado ou cortes de imagens de vídeo, ou mesmo screenshots de coisas que se estão a passar, para lhes mostrar: olha, está aqui o espaço, isto está a acontecer, vamos ajustar assim e assim. Muitas das vezes utilizamos o quadro tático também, mas essa gestão do que é passado depende muito do jogo, da forma como eles estão a reagir. Às vezes estamos a ganhar e sentimos que não estamos a jogar bem, temos que corrigir algumas coisas. Às vezes estamos a ganhar mas não estamos tranquilos, e mesmo não estando a fazer as coisas bem, não é de correções que eles precisam de estar mais tranquilos e simplesmente fazerem aquilo que trabalham. Essa gestão é muito feita pelo Vasco, e eu acho que é feita de forma positiva. Eu acho que nós temos de ter preparado sempre como mostrar a informação, se for necessário mostrar essa informação, e nós temos muitas das vezes. Durante o percurso, queria perceber se existe alguma experiência assim mais caricata, alguma coisa assim mais engraçada que possas partilhar. Tenho algumas. Tenho um momento engraçado no Atlético. Eles na altura no Atlético diziam-nos muito a mim e ao Bruno, que era o treinador com que eu trabalhava, o meu treinador adjunto na altura. Dizia-nos muito que trabalhar no Atlético está preparado para trabalhar em qualquer clube do mundo. E na altura nós tivemos situações muito engraçadas. Houve um treino que chegámos ao treino e disseram-nos que não tínhamos bolas para treinar. E nós, então, mas íamos fazer um treino de futebol, agora como é que treinamos? E pronto, tivemos que inventar uns exercícios táticos sem bola, a dizer quase aos jogadores onde é que estava a bola, para eles se posicionarem. Mas nós rimos disso ainda hoje, de chegar ao treino e agora não temos bolas, vamos treinar. E aconteceram outros peripécias no Atlético, como por exemplo, nós temos que ir para um jogo e no Atlético éramos nós treinadores que conduzíamos as carrinhas. Demos para um jogo com a carrinha completamente de gasóleo no zero quase, e com os pneus carecas, e nós temos que levar jogadores na altura sub-16 para o jogo. Foi quase um filme, digamos assim. Imagino. Muito bem. Onde é que te vês daqui a 10 anos? Nisso eu sempre defini e sempre soube muito bem aquilo que queria. Claro que as coisas não acontecem de um dia para o outro, e não acontecem sem trabalharmos, não acontecem porque nós queremos, mas daqui a 10 anos eu vejo-me a treinar
ou como treinador adjunto num clube que esteja a jogar Champions, ou a iniciar a minha carreira de treinador principal já numa Liga da Europa qualquer. E a última mensagem é que tens para os treinadores que me cheguem e que, assim como tu, também querem chegar a este contexto profissional e que também te conhecem e ambicionam chegar aqui? Ok. Na minha opinião, fundamental neste nosso percurso, e às vezes isto parece clichê, mas não é. Fundamental é nós sermos mesmo apaixonados por isto. Apaixonados ao ponto de, às vezes, as pessoas dizem, vocês abdicam de muita coisa por isto. Não pode ser assim tanto abdicar, porque se estás a abdicar não é uma coisa que faças com gosto natural. Eu posso dizer que não fui a tantas saídas com os meus amigos, ou não tive tantas namoradas ou assim, porque eu adoro isto e muitas das vezes eu estou completamente focado nisto. Claro que não pode ser em exagero, como já falámos aqui, mas acima de tudo essa paixão, esse trabalhar para isto e por gosto mesmo disto. A outra das coisas é o facto de nós trabalharmos não só para no terreno, mas para criarmos essas oportunidades. E acima de tudo não termos palas, no sentido em que tentarmos nos pôr sempre no lugar do outro no dia a dia. Por muitas das vezes nós somos treinadores adjuntos e, por exemplo, eu sou e tenho treinador principal, e o treinador principal toma uma decisão ou está a pensar em tomar uma decisão, e muitas das vezes nós não temos que nos tentar meter no lugar dele, mesmo que a nossa opinião seja diferente, ou vice-versa. Ou somos treinador principal, sou treinador principal e alguém me está a dar um ponto de vista, como eu tive na Finlândia, treinadores adjuntos que são do meio, são do contexto e conhecem aquele contexto melhor que eu tenho que saber meter, por mais que eu tenha as minhas ideias diferentes deles e que tenha vindo com todo um processo trabalhado anteriormente e ideias mais vincadas, tenho que chegar lá e ter a capacidade de meter no lugar do outro e não ter ideias fixas no futebol. Muitas das vezes, e a maior parte das discussões no futebol que eu vejo é por muitas das pessoas terem ideias fixas e não saberem meter no lugar do outro. Eu acho que isso é fundamental, é ter essa capacidade de colocar no lugar dos outros e de saber compreendê-los, ter a tua ideia, mas compreender a dos outros também. E os outros são os treinadores, são os diretores ou são também os jogadores? Todos. Os jogadores também, muitas das vezes o jogador dá-te uma sugestão e tu tens de perceber se aquilo faz mesmo sentido, se ele está a dizer aquilo, e muitas das vezes eles estão lá a jogar e aquilo até faz sentido e não tem qualquer problema em adaptar a situação, porque se vai dar resultado no jogo, eles também querem que dê resultado no jogo, não estão a dizer para a gente fazer se calhar um bocadinho diferente só porque eles veem eles acham que têm mais autoridade. Não, muitas das vezes eles acham que vai dar resultado aquilo e eles querem ter sucesso como nós. O jogador é assim, por isso, diretores igual. Ou seja, tu saberes e liderar também é isso, é tu saberes posicionar e compreender os que estão acima, os que estão abaixo. No fundo não estão acima nem abaixo, estamos todos ao mesmo nível e queremos todos o sucesso, e muitas das vezes não compreendemos que todos queremos o sucesso. Ou seja, achamos que nós queremos o sucesso mais que os outros, ou que eles querem o sucesso mais do que nós, ou que não compreendem. E eu acho que não é assim, é só simplesmente temos visões diferentes das mesmas coisas e só temos que falar e perceber o lugar do outro. André, muito obrigado pelo teu tempo e esperamos ver-te nesse contexto em breve e assim que possível. Obrigado, Bom sorte. Bom trabalho.